Vamos à resposta? A alternativa correta é a A. Em uma sociedade como a egípcia, fortemente marcada pelas desigualdades sociais e com pouca mobilidade social, o domínio da escrita e do conhecimento eram formas de ascender socialmente, ou seja, uma forma de você conseguir mudar seu status quo, ou a posição que você tem social. Uma das poucas alternativas era você optar por ser escriba. A nossa civilização, nós brasileiros, temos um outro berço, uma outra cultura que não a oriental. O que significa? Tivemos uma forte influência sobre as civilizações do mundo ocidental, mais precisamente do mundo greco-romano. Ou seja, recebemos influências tanto do mundo grego antigo quanto do mundo romano. Nossa civilização é herdeira dos ideais greco-romanos no que se refere a conhecimento, ciência e cultura. Dos povos da antiguidade, foram os gregos e os romanos que tiveram maior influência nesta formação desses povos. Lembrando que a nossa cultura ela é enraizada na cultura europeia, ou seja, foi Portugal que chegou aqui em 1500 e iniciou o processo civilizatório, né, aqui no Brasil, entre aspas. Nós temos, então, criações gregas como conceito de cidadania, mais do que nunca estamos discutindo atualmente, né? Não só o conceito, mas buscando o sentido da cidadania. E outro conceito como democracia. Atualmente vemos também em jogo muitas questões políticas que nos faz pensar sobre a democracia, né? E sobre tudo isso que acarreta aos nossos povos. Aos Jogos Olímpicos, a filosofia, fundamentos da ciência e do teatro, e bem como, gente, é o berço da pedagogia. Aliás, a própria palavra está intimamente ligada ao mundo grego. A história grega ela pode ser dividida em 4 grandes períodos. Primeiro é o período homérico, que vai de 1100 até 800 anos antes de Cristo. E aí é um período onde a educação é uma educação mais heróica, cavalheiresca. É momento em que as grandes epopeias Ilíada e Odisseia são muito utilizadas na educação. Depois nós temos o período arcaico, que vai de 800 a 500 anos antes de Cristo. É um período muito importante e corresponde também às diferentes formas de educação visualizadas tanto na colônia grega de Atenas como na colônia grega de Esparta. Já no período clássico é o período de grande ebulição da filosofia. Nós temos o apogeu da civilização grega, corresponde a uma educação clássica e humanística. Já no período helenístico, em 336 até 146 a.C., nós temos a fase da decadência do mundo grego antigo. Essa educação helenística já é mais uma educação enciclopédica. A primeira parte, a primeira fase, né, o primeiro período educacional grego, ele trabalha principalmente a origem do povo grego, a origem e sua história. Como é contada esta origem? Através das grandes obras Odisseia e Ilíada. São poemas que são contados e nesses poemas vemos o quê? A bravura do povo grego, o que nós buscávamos para ensinar, inclusive aos jovens, que é o heroísmo, né? O cavalheirismo no sentido de lutar
pelo seu povo e da própria origem, né? Origem do povo grego. Esses poemas dominaram o processo educativo na Grécia, divulgando ideias que perpassaram a cultura grega, atingindo inclusive a cultura romana. Sua leitura e estudos eram obrigatórios na educação básica, ou seja, durante todo esse período, a educação formal, ela se resumia na reflexão acerca dessas obras, Odisseia e Ilíada. Desculpem. Os poemas narram as aventuras e desventuras de dois grandes heróis, Ulisses e Aquiles. Esses heróis são modelos de virtude, honra, superioridade, conquista de objetivos, coragem, perseverança e cumprimento do dever. Ou seja, ao trabalhar com essas grandes epopeias, nós estamos trabalhando também tudo que julgamos necessário para a formação do homem. Digo aqui o homem porque ele recebe educação formal, né? Os meninos, o sexo masculino, né? Existe essa preocupação com a educação formal. Os feitos heróicos desses personagens são aprendidos de memória pelas crianças e analisados pelos jovens. O que eu desejo ser quando crescer? Horas, eu desejo ser um herói virtuoso, assim como aquele que eu conheci durante toda a minha vida. A educação heróica é alicerçada em conceitos de honra e valor. Ou seja, nós temos aí uma discussão sobre o sacrifício, sobre a capacidade do indivíduo, de cada indivíduo, as virtudes que esse indivíduo podem proporcionar, inclusive para o bem da sociedade. A educação tem como objetivo fazer com que o jovem assimile os valores da sociedade, ou seja, o espírito de superioridade, a habilidade de falar, se expressar e, principalmente, valentia para agir. Pois esses grandes heróis, Aquiles e Ulisses, eles eram valentes e não se deixavam abater por outros guerreiros. Percebe-se mais claramente o ideal educativo do arete, que é o quê? Formar esse ser humano virtuoso, esse ser humano guerreiro e valente. Arete, formulado e explicitado nos poemas homéricos, a arete é entendida como um atributo próprio da nobreza, um conjunto de qualidades físicas, espirituais e morais, tais como a bravura, coragem, força, destreza, eloquência, capacidade de persuasão, ou, em outra palavra, a heroicidade. É isso que nós buscamos para as gerações futuras gregas durante este período. Já no período arcaico, nós vemos o quê? É um período de grandes mudanças da vida política, social e cultural e econômica entre os gregos. Quais as principais mudanças? Desenvolvimento das cidades-estado. O que significa isto? Gente, olha, pensa comigo. A Grécia Antiga não é a Grécia que nós conhecemos hoje, o Estado grego. O mundo grego antigo está espalhado em várias cidades, pela Europa, parte da África e parte da Ásia. Ou seja, nós temos colônias gregas em diferentes lugares. O que esse povo, por que esse povo se auto-intitula grego ou heleno? Porque eles falam a mesma língua e cultuam os mesmos deuses. Por isso que nós temos aí a configuração, inclusive, de várias cidades que são essas polis. Tem o desenvolvimento também da racionalidade e da reflexão, ou seja,
está nascendo a filosofia. Não mais o mito me responde, mas a racionalidade começa a me responder às coisas. Eu desejo a razão, eu desejo a explicação racional. A utilização da escrita, o uso da moeda, a utilização de lei escrita, isto vai modificar e muito a vida do grego antigo. Temos, então, o florescimento das polis gregas, que são essas cidades-estado. Temos deslocamento da lei do âmbito sagrado para a esfera do humano, ou seja, passa aquele período da mitologia, do grande Ulisses e Aquiles, para o quê? Para o hoje, para a vida prática. Pensamos na vida prática e temos que organizar a cidade a partir dessa vida prática. Existe aí uma crescente participação do cidadão na elaboração da lei e no exercício do governo, ou seja, a democracia. Temos a valorização do pensamento discursivo e da racionalidade, ou seja, a possibilidade da persuasão. Temos também a educação cívica, uma educação para a cidadania capaz de formar bons cidadãos comprometidos com o interesse de todo o mundo grego antigo. Um dos exemplos da educação é Esparta. Esparta tem um clima de estado constante de guerra. Para os espartanos, o que é importante? Formar o guerreiro. Por essas razões, o governo estabelece, a forma que o governo estabelece é o que nós chamamos aí de um governo totalitário. Faça o que eu mando, obedeça. Nesse tipo de sociedade era necessária que a educação fosse calcada o quê? Na severidade, na disciplina. O governo não cultiva aí uma democracia nem oratória. Ele cultiva o quê, gente? Justamente a autoridade. Eu mando. Não considera necessário um estudo muito profundo das coisas, visto que eu tenho que entender de armas, eu tenho que entender de estratégias militares. Os hábitos e costumes são militarizados. Então, o sujeito está subordinado ao Estado. A criança, ela passa a ser propriedade do Estado a partir dos 7 anos. A sociedade é estamental, é dividida em camadas sociais, onde também há pouca mobilidade. É essencialmente militar, mas tem um incentivo de esportes e música. Por quê? Temos as Olimpíadas também. É ensinado um mínimo de leitura e escrita, é uma escola autoritária e é extremamente rigorosa, severa e disciplinar. Já na adolescência, os adolescentes entram em contato com a guerra. Para os rapazes, a escola é obrigatória e obedece o quê? Um currículo que é militar, que se destina a formar pessoas destemidas. As meninas também têm uma educação específica, visto que elas vão formar novos filhos, né? Novos espartanos, e elas devem ser fortes e guerreiras, porque a sua força também pode gerar filhos melhores. Enquanto Esparta é assim, Atenas é ao contrário. Atenas é considerado o berço da democracia. Então, os anseios e as necessidades são diferentes. Enquanto lá eu preparo o militar, aqui eu estou preparando principalmente o intelecto, o intelectual. A sociedade valoriza o desenvolvimento artístico e cultural, o que leva a uma formação de uma civilização forte pela tendência intelectual, artística e cultural. Quais os objetivos? Formar indivíduos completos, ou seja, físico, psicológico e cultural. E qual é o ideal? A busca de equilíbrio entre corpo e alma, entre saúde física e debate filosófico. Essa educação compreende três partes: letras, música e ginástica. A educação das meninas,
as meninas nem frequentam as escolas. Cabe às meninas, na verdade, o espaço do gineceu, lugar de confinamento, que a menina fica até se casar. Agora vamos à nossa interatividade. As alternativas abaixo se referem aos diferentes modelos educacionais presentes em Esparta e Atenas. Leia e assinale a alternativa correta. A. Na sociedade espartana, a educação em conformidade aos ideais sociais era essencialmente militar, embora os esportes e a música também fossem incentivados. B. Muito diferente de Esparta é o modelo de educação que se estabelece em Atenas. Esparta se preocupou com a formação do patriota guerreiro, e em Atenas com a formação do homem livre. Atenas é considerado o berço da democracia e tinha como anseios e necessidades, além dos militaristas. Essa é a alternativa C. D. A sociedade ateniense se preocupa com o desenvolvimento artístico e cultural de seu povo, o que leva à formação de uma civilização de forte tendência intelectual, artística e cultural. E E. Todas as alternativas se referem adequadamente aos modelos educacionais de Esparta e Atenas. Pense um pouquinho que já voltamos.